Deus abençoe. Eu, inicialmente, quero lembrar que é um prazer grande poder estar aqui. Eu vim já nesse centro, mas há muitos anos eu não soube precisar com o Chibi, muito tempo. E quando eu fui convidado por ele, eu fiquei muito contente, até porque eu passava aqui por Colônia, quando eu fazia científico em Monte Brasília, meados do século passado, verdadeiramente, porque eram os anos 65, 64, portanto aqui acho que só eu e o meu xará que éramos encarnados nessa época. E o nosso ônibus, quando vinha de Andeara, íamos para Monte, nosso ônibus passava, desviava da rodovia, né, que era de terra, entrava por Colônia e saía lá adiante. Na volta é a mesma coisa. Então eu tive vários amigos, colegas que estudaram comigo, que fizeram o colegial comigo, científico, né, como nós chamávamos, ou o clássico, ou o normal. Então é uma terra pela qual eu tenho uma admiração, um respeito, pelo próprio centro, que, como o Chibi dizia, é um centro que tem mais de 80 anos. É uma preciosidade. O nosso centro lá em Rio Preto é um dos mais antigos, não é o mais antigo, mas é um dos mais antigos. O nosso centro lá é de 36, esse aqui é anterior dos dois. Que coisa fantástica. E esses irmãos nossos do passado, nos anos 30, fundar um centro espírita. Eu fui criado em Andeara, mas eu sou internacional, eu nasci em Macaubal. E fui criado, daí meu nome, né? Meu pai trouxe meu nome de Unidas por causa do Barçanufo, num centro lá em Macaubal, que foi criado com o nome de Viana de Carvalho, Centro Espírita Viana de Carvalho. Viana de Carvalho foi um dos mais profícuos, um dos mais instruídos e combatentes divulgadores, propagadores da doutrina espírita pelo Brasil, pelo sertão do país. Viajava sobre mula, sobre lombo de animais para divulgar espiritismo. E eles, nos anos 30, fundam um centro espírita numa cidadezinha que era uma curtela, como se dizia, como aqui, imagine Colônia, Andeara, Macaubal, que cidades que eram nos anos 30, e essas almas pioneiras aos quais devemos o estágio em que a doutrina se encontra hoje, de consolo, de orientação, cumprindo a sua missão, missão à qual ele se propõe. Eu trouxe para o nosso estudo um tema que, de certo modo, é um tema perene, comum, constante, contínuo na doutrina, mas que às vezes acaba não sendo abordado com a sistemática, com a clareza, com a didática necessárias, porque os tempos são curtos, as pessoas não têm muito tempo. E esse tema vai haver agora em Rio Preto, em setembro, daqui exatamente 30 dias, um pouco menos, um encontro de pais espíritas. E eu vou fazer abertura lá na USE, e eu falei, vou fazer em Colônia então uma espécie de um pequenino ensaio a respeito dessa abordagem que eu vou fazer lá. E o tema é esse: pais, filhos e ambiente doméstico. E dentro do tema, pela brevidade do tempo, eu quero ver se eu não passo das 11h30, 11h15, eu vou fazer um pouco de brincadeiras à luz da doutrina espírita, é evidente, acerca do tema, que é um tema mais complexo do que pode parecer, sobretudo nos tempos atuais, nos chamados tempos odiernos, em que a educação tem parâmetros muito distantes, muito diferentes, muito distintos daqueles com os quais muitos de nós fomos criados. Não é o caso de Horaci, que é novinho, mas é o caso meu e de muita gente aqui dentro, muito menos do Bibi. Mas eu, que nasci em 47, tive padrões de criação muito diferentes dos padrões atuais. Depois disso, eu e minha esposa criamos nossos filhos. Nós temos 3 filhos encarnados, tivemos um quarto que desencarnou novinho, temos já praticamente 2 netos, porque um está acabando de chegar, temos uma neta de 5 anos. Então, nós
passamos a criar nossos filhos à luz da doutrina espírita, graças a Deus, sob a orientação dos postulados e princípios espíritas, e isso nos facilitou a tarefa. E eu ainda tive outra facilidade. Eu lecionei há 40 anos, um pouco mais eu leciono na universidade, só no Ibiúna 35 anos, lidando com jovens. E esse tratamento, e esse trabalho na universidade, lidando com moços e moças, me ajudou muito, a minha esposa, que também é professora, a criar nossos filhos. E o fizemos, os criamos, com esforço, sempre, humildemente, tentando errar o menos possível, mas à luz dos postulados, do conhecimento, da instrução, da orientação que a doutrina espírita nos oferta. Mas, para que nós não nos estendamos em demasia, vamos puxar, eu vou dar um salto aqui para lembrar o seguinte: no quesito família, um tema que, um conceito que está em franco progresso, mudança, é o conceito de casamento. É o conceito de casamento. Hoje, por exemplo, e ao contrário do que poderíamos pensar os mais velhos, não necessariamente para pior. Os espíritos evoluem, a doutrina espírita é muito aberta com relação a isso. Os espíritos evoluem, crescem, progridem, e os conceitos se modificam, preservando a moral, que é o que interessa. Os costumes, os hábitos, essas coisas são muito relativas. O que é legal num país deixa de ser legal no outro, o que é moral num é imoral no outro. Basta nós buscarmos os países asiáticos que têm costumes diferentes dos nossos, e nem por isso são menos cristãos, ou que sejam outras doutrinas. O que importa é o conceito moral, é a preservação do princípio do amor ao próximo, do respeito ao semelhante. Mas o conceito de casamento mudou muito. Hoje, por exemplo, a sociedade preza muito mais o compromisso formal, moral, do que o formal escrito. No nosso tempo prevalecia a letra. Os casamentos eram feitos nos cartórios, era preciso o testemunho e a letra legal, sem qual a mulher, que era então chamada de sexo frágil, tinha restrições horríveis. Os filhos, a prole não tinha garantias, que o que mandava era o papel. Hoje não, hoje o que menos importa é o papel. Hoje existe, por exemplo, o conceito de casamento, de união, como se diz, união estável, que dá uma mesma garantia que dava os casamentos aos modos com o qual eu me casei, ou os meus filhos, os dois mais velhos. Mas não confundamos, diz a doutrina espírita, essa evolução de conceitos com a depreciação do que há de moral, de preservação, no conceito de preservação, no instituto do casamento. O casamento como união, o instituto como a aproximação conjugal do casal, em prol e benefício da prole e perpetuação da espécie. Aos modos do que fala o Espiritismo, o que importa é o respeito sistemático, pensado, refletido de um para com o outro. Eu costumo lembrar, quando eu abordo esse tema, há muitos anos, eu e um amigo meu, quando construímos nossa casa em Rio Preto, nós as construímos próximas ao Ibiúna, seu Unesp. E aquele tempo eram tempos muito antigos e quase não tinha vizinhanças. Hoje mudou muito, isso eu estou falando dos anos 70. Então nós tínhamos um guarda, um vigilante noturno, que cuidava da casa minha e desse colega meu que também lecionava na Unesp, seu Wilson. E ele tinha vindo da Bahia, e a dona Lola, que era a esposa, mas eles não eram casados, do ponto de vista do papel. Eles moravam juntos, tinham um filho, eram felizes, o menino tinha uns 14 anos, e não é que eu e meu amigo, o outro proprietário da casa, ficamos penalizados com a situação deles. Falamos, vamos casar o seu Wilson, a gente vai até o cartório, faz os proclames, paga tudo, paga a conta, coitada dele, nem poderia. E ele ficou feliz, a Lola ficou feliz. Ah, que bom, vocês vamos. Fomos, acompanhamos e publicamos e fizemos o casamento. Ficaram 2 meses casados separados. O que nós fizemos, tadinho, o Wilson, tadinho? O que nós fizemos com o coitado do casal? Enquanto não tinha papel passado, era uma maravilha. Passou o papel, virou essa desgrameira danada e separado. Isso mostra que é preciso estar atento ao princípio pelo qual duas almas se juntam, se unem. Então Kardec, por meio do Livro dos Espíritos, que é um código moral fantástico,
Os espíritas, quando nós nos desencarnarmos, quando chegar ao portal do céu, se é que existe essa figura virtual, a gente fala, mas se existisse um portal pelo qual nós teríamos que passar, o sujeito, a pessoa, o espírito, o anjo que vai estar lá no portal vai pedir para nós uma senha, vai pedir para nós um documento de entrada. E o documento vai ser o seguinte, sei lá se é São Pedro, sei lá alguém que vai estar lá, mas ele vai falar assim: lê o livro dos Espíritos? Aí você vai falar assim: mais ou menos, li. Estudou o livro dos Espíritos? Não cheguei a estudar. Então volta, estuda, depois lê. Então eu estou falando, olha, e eu estou tomando muito cuidado ultimamente, porque eu já estou com 66 e 65 anos, é um código moral que resume, o livro dos Espíritos, em última instância, é o resumo de toda a doutrina espírita nos seus aspectos religiosos, filosóficos e científicos. É um compêndio de 1020 perguntas, mas é um compêndio que nós espíritas não podemos nos dar o luxo de não conhecer e estudá-lo sistematicamente. É difícil a casa espírita que não tenha reuniões de estudos dedicadas ao livro dos Espíritos e claro, ao Evangelho do Espiritismo, ao livro dos Médiuns. Mas o livro dos Espíritos é o primeiro livro da codificação. Foi a primeira obra que Kardec escreveu, a primeira obra, e não por acaso, a obra que resume, que insere, que enxerga, que traz todos os conceitos espíritas. E é um livro fantástico, escrito há 150 e poucos anos, 155 anos, com conceitos extraordinários. Os seus vários capítulos são de assombrar a clareza, a atualidade, a perenidade dos conceitos que estão contidos nesse livro com 150 anos, sobre trabalho, sobre descanso, morais, científicos, profissionais. No tocante à família, o Kardec, na questão 695, perguntou para os espíritos: qual seria o efeito para a humanidade se os casamentos fossem abolidos? Se não existissem mais casamentos? Bem, Kardec respondeu, isso há 150 anos, Kardec respondeu sob essa perspectiva de abolir o casamento. Seria abolir não exatamente os papéis, ou o cartório, ou o cartorário, mas abolir o compromisso, o que ele significa, o papel do casamento, da instância casamento, do instituto casamento. Abolir o casamento seria as pessoas retornarem à vida animal. Os animais são assim, os seres irracionais, eles se unem, se procriam, garantem a perpetuação das espécies, mas sem compromisso. Na Terra, o casamento tem uma finalidade mais precípua, de educação mútua entre os cônjuges e dos cônjuges para com os filhos, para que progridamos, para que avancemos, para que nos espiritualizemos. E do ponto de vista espírita, do ponto de vista do ensino dos espíritos, é muito mais fácil essa experiência, esse crescimento, essa maturação espiritual em família do que só. É isso que eu quis dizer. Abolir o casamento, abolir o respeito, era retornar à vida animal. Mas mais adiante, algumas perguntas mais adiante, quase 100 perguntas adiante, Kardec, compreendendo esse significado moral do casamento, ele questiona novamente: e qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Ele nem está falando agora de abolição do casamento, ele está falando menos do relaxamento, da pouca importância, do desleixo que as pessoas podem dar ao casamento, da aventura com a qual as pessoas às vezes se entregam ao casamento, dos interesses escusos, da falta de compromisso dos pais entre si, ou dos filhos entre si, ou de filhos para com pais, ou pais para filhos. E eles disseram: a recrudescência do egoísmo, ou seja, o aumento do egoísmo. Se o casamento, se a instância, se a entidade, se o instituto casamento for relaxado, deixar de ter o compromisso precípuo da educação em família, da maturidade, do crescimento, da espiritualização desse núcleo, dessa instância familiar, seria retornar ao egoísmo. E não custa lembrar, é Kardec quem nos traz essa notícia, sem perguntas adiante, que o egoísmo é uma das chagas mais contundentes da humanidade. Entre os vícios, disseram os espíritos a Kardec, entre os vícios, o egoísmo talvez seja o mais radical, porque todos os demais vícios decorrem do egoísmo. Isso é verdade, né? Os espíritos diziam isso a Kardec há 155 anos. O egoísmo é o mais contundente, o mais radical, o mais pernicioso, o mais violento, o mais danoso de todos os vícios, o egoísmo, porque todos os outros nascem dele.
a gente vai ficando velho e começa a perceber quanto é verdadeiro isso. Quando não, a gente tem dificuldade para notar a habilidade, o sentido, a verdade. Eu vou saltar aqui algumas partes para nós não demorarmos muito. E vou passar por uma frase que eu acho interessantíssima e que resume bem essa coisa do compromisso familiar de pais para com filhos ou filhos para com pais. Corriam os anos 70, eu estudava no Rio de Janeiro e assistia um programa que aqui acho que ninguém lembra dele, de um cara chamado Flávio Cavalcante. Olha que tem aqui uns 4 ou 5 da minha idade, né? E o Flávio Cavalcante tinha um júri, inclusive algum deles ainda meio dinossauro, mas ainda participam. Por exemplo, no Raul Gil tem um deles vivo ainda, que é o Zé Messias, que é daquele tempo. E um dos júris, ou um dos jurados, não lembro qual, tinha uma senhora, uma mulher branca, rosto muito branco, quase bonita, era jurada também do programa. Eu acho que foi ela quem disse, proferiu essa frase, eu não lembro o nome dela, deve ter desencarnado. Olha que frase interessante. Muitas vezes, Joraci, você deve ter ouvido isso como professor, a gente ouve muito isso. A gente ouve isso em qualquer lugar, mas como a gente lida com crianças, a gente ouve muito isso. Um garoto chega até você, na universidade, quantas vezes eu não ouvi isso? Olha, professor, fulano é que tem sorte, o coleguinha dele é que tem sorte. Ele dizia, o aluno dizia para mim, mocinho de 20 anos, 18, 19 anos, 17, dizia sempre, Eurípides, o meu colega ali, o Carlos, o João, o Antônio, ele é que tem sorte. Olha que pais maravilhosos que ele tem. Eu não tenho, os meus pais não são assim. Ele tem pais maravilhosos. Eu não tenho. E eu lamentava muito não ter essa resposta. Eu já era espírita, sabia lá meu modo de falar, mas não sabia, não conhecia a profundidade dessa frase. Os filhos que têm a sorte de terem os pais que têm, não é uma sorte casual. Tem a sorte de ter os pais que têm os filhos que têm. Ou seja, os filhos só têm os pais que têm porque fazem por merecer como filhos. É claro que essa frase tem que ser analisada com cuidado, não é uma frase no sentido sine qua non. Existem pais maravilhosos, obreiros, dedicados, probos, sérios, honestos, responsáveis, disciplinadores, mas cujos filhos são os animais. Há um livro espírita escrito por Hermínio Corrêa de Miranda, há um livro espírita, dezenas, mas um deles se chama Nossos Filhos São Espíritos. Nossos filhos são espíritos. O que ele quer dizer com isso? São seres que trazem uma herança, não nasceram no berço, como não vão morrer no túmulo. Então muitas vezes os pais, não obstante o esforço, o empenho e a dedicação que fazem, podem ter uns animaizinhos dentro de casa, por mais que os pais queiram. Mas via de regra não é assim. Via de regra, os filhos que se dão por felizes, os filhos que têm a tal da sorte de terem os pais incríveis que têm, tem porque também são filhos incríveis dentro de casa. E a recíproca é verdadeira, certamente é verdadeira. A recíproca certamente é verdadeira. Ou seja, quando um pai chega até o outro e fala assim, rapaz, fulano é que tem sorte, olha que filhos maravilhosos que ele tem. E eu dei azar. Olha esses fulano, olha que filhos incríveis que ele tem. A frase vale. Os pais que têm a sorte de ter os filhos que têm, quase sempre têm os filhos que têm a sorte de ter os pais que têm. Isso se chama em doutrina espírita lei de ação e reação. Esse tema não tem fim, esse negócio não acaba nunca, porque é educação, e educação é a alma e a razão principal pela qual nós estamos encarnados no mundo, para nos educarmos. Por isso que a gente nasce, renasce, com o fim precípio de nos educarmos. A educação, há uma palavra muito equivocada nos meios religiosos, não é crítica, muito menos eu que não tenho capacidade para criticar ninguém. E graças a Deus não tenho esse vício de criticar a religião nenhuma, ao contrário. Mas há um vício, há um erro, um equívoco nas religiões de usarem a palavra salvação. Essa palavra é uma palavra do ponto de vista espírita que não existe. Porque para você falar em salvação, é de se pressupor que exista o risco de a gente ser perdido, de ficar perdido. Que Deus, que Pai, que ser, que Criador é esse que poria os filhos da terra com o risco deles se perderem? Quem perde a sua criação, quem perde os seus bens, quem erra, quem se equivoca nos seus atos, somos nós. Eu faço um trem lá em casa e vejo se aquele trem ficou bom, não ficou bom. Se não ficou bom, jogo fora, com certo. Deus não. Deus
na visão dos espíritos, é a inteligência suprema do universo. Deus não podemos conceber um Deus que faria uma experiência num planetinho minúsculo como o nosso e descobrir que os espíritos se perdem, não serão salvos. Não, na visão espírita ninguém vai se perder. Aliás, alguns apóstolos dizem isso. Mas agora, se é para usar esse termo, bom, mas vamos falar em salvação. Bom, se é para falar em salvação, a palavra sentir educação. O que salva é a educação. É bom usar a palavra, diz o Espiritismo. Todo mundo será salvo, mais cedo ou menos cedo, mais cedo ou mais tarde. Jesus falava na perfeição. Jesus, no Sermão da Montanha, usava uma expressão: sede perfeitos como perfeito é o Pai que está nos céus. Que coisa mais louca é essa? Eu costumo brincar quando falo essa frase com a minha netinha. Minha netinha tem 5 anos, minha esposa. Quando eu falo alguma coisa que a minha netinha acha meio equivocada, ela fala assim: vovô, você ó. E eu diria que quando Jesus usou essa palavra no Sermão da Montanha, houve um momento no Sermão da Montanha, um dos versículos, um dos 120 versículos que Jesus utilizou, que Mateus utilizou para descrever o sermão, um dos versículos, Jesus fala assim para aquele povo rude, que em última instância éramos muitos de nós mesmos, um povo de conhecimento incipiente. Nós estamos falando de 2000 anos atrás. Jesus falou assim: sede perfeitos, disse para eles, e deu um parâmetro, e deu uma medida: sede perfeitos como perfeito é o Pai que está no céu. E eu, se tivesse falando: ó Senhor, o Senhor está, ó, como é que podemos nós, esses bichos que somos ainda, rudes, incipientes, longe, séculos das ciências, dos hábitos e costumes que nos trariam para a modernidade, para a evolução? É que Jesus, Kardec explora isso magistralmente no livrozinho. É que Jesus contava nada mais, nada menos com a possibilidade da reencarnação, da fieira infinda, interminável, das experiências, dos aprendizados sistemáticos e continuados ao longo da reencarnação. Aí sim, vamos nos tornar perfeitos. Ou seja, vamos nos tornar todos salvos. Se é que vamos usar essa palavra. Tem tempo, infindo. É por isso que Jesus falava: sede perfeitos. Vamos ser, não havia dúvida. Jesus dizia que nós nos tornaríamos como Ele. Portanto, ele não estava lelé, não, ele estava mesmo contando com essa. Só que ele não podia falar com a precisão, com a abertura, com a clareza que as pessoas podiam ouvir. Ele falava na intimidade, ele falava com os apóstolos. No convívio com os apóstolos, no dia a dia, na intimidade dos apóstolos, ele falava o que muitos dos apóstolos trazem nos Atos dos Apóstolos, o que os Espíritos, na codificação complementar, traz para nós, mas de público ele não podia ir muito longe. Ele empacava porque ele dizia: eu não posso ir além, vocês não compreenderiam. Não sei se o pessoal está lembrado de uma frase que Jesus disse quando fala assim: eu vos enviarei no momento certo e adequado o Consolador, que haverá, diz ele, de trazer, de levar, de tirar o véu da ignorância sobre muitas coisas que vocês agora não entenderiam. E digo mais, disse Jesus: esse será o Paracleto, o Consolador, que vai relembrar, recordar, traduzir novamente tudo que eu tenho dito é muito mais. Que coisa fantástica! Só Espiritismo para falar isso. Que coisa fantástica! Então Jesus é para nós um parâmetro para esse tema, que é o tema da educação. Sem sem a chamada educação, nós não evoluímos. E a educação aqui não é educação formal, não. Eu aqui não estou me referindo à educação que a escola dá, que a universidade dá, que é muito pouco, que é apenas um complemento. A verdadeira educação é a educação da vida, que o somatório das experiências, das múltiplas experiências, sob o guante da dor, que é a verdadeira educadora, é a dor. Os Espíritos dizem a Kardec no livro do Evangelho dos Espíritos que a dor é a mestra, a mola que impulsiona os seres à evolução. É a dor. No nosso estágio não precisaria ser, mas a educação não precisaria vir por meio da dor. Mas no nosso estágio, por nossa opção, a gente só compreende bem as coisas quando a disciplina vem e bate a porta. Divaldo Franco tem uma expressão interessante. Ele fala assim que Divaldo Franco, o grande orador Divaldo Franco, ele fala que o pai dele era muito rude, como meu pai era, minha mãe não tiveram instrução formal, não tiveram o privilégio que eu tive. Meu pai estudou 2 meses. Meu pai sentou-se num banco de escola no sítio 2 meses. Eu estudei 40 anos. Então não se está falando de educação formal. Está se falando de uma educação que a vida dá, no somatório das vidas. E Divaldo, que era um homem que também não pôde estudar, mas os pais que eram também lá no coração da Bahia, Feira de Santana, ele falava: mas meu pai era um homem que tinha a verdadeira educação, que só a vida dá. Meu pai, por exemplo, tinha um psicólogo em casa. Eu falei: você está louco, Divaldo?
Nos anos 30, seu pai tinha um psicólogo em casa? Eu nem sei se tinha essa profissão naquele tempo, ele tinha. E ficava atrás da porta, penduradinho. Ah, bom, aí entendi esse psicólogo. Meu pai também tinha. Hoje não se tem mais, e não é mesmo necessário mais. Os tempos mudam. Os hábitos, os costumes, as habilidades que hoje se adquirem, não precisa ser sobre o guante da dor, necessariamente. Mas se tiver que ser, vai. Não pelos pais, mas pela sociedade. Eu sempre disse para meus filhos e a minha esposa, sempre dissemos isso. A educação que nós não lhes dermos, que a gente não dê, que a gente não consiga passar para vocês dentro de casa, a sociedade vai passar. Com a diferença é que a mãe, que os pais passam sob a égide do amor. A sociedade passa com pancada. A sociedade educa, por isso nós pais temos que ser disciplinadores. Se ensina, não pode, não pode. Sem necessariamente ter que bater. Minha mãe conta, meu pai conta que quando ele era moço, meu pai, desencarnado já, lá em Macaubal, onde eles moravam, na Continental, o meu avô era tão duro, tão disciplinador, e quando eles iam para os bailes, naquele tempo, o pessoal não sabe muito daqui, eu já ouvi contar, eles iam para os bailes, os sítios. E quando eles voltavam, meus tios, meu pai e meus tios voltavam de madrugada, gostava de... trabalhava feito uma mula, naquele tempo era só trabalhar. E chegava tarde, chegava já quase de madrugada em casa, a hora de ir para a roça. Da hora de ir para a roça. O meu avô, pai do meu pai, era tão duro que não nos deixava tirar a roupa. Aqueles ternos de linho, que antigamente linho que usavam, e o de terno de linho capinar, para humilhar. Eu não estou criticando, era assim. E não deixava fazer xixi. Eu não vai, não, vai trabalhar até a hora do almoço. Era essa a disciplina. Hoje não precisa disso. Pela evolução normal dos espíritos, pela nossa compreensão de pais. Eu, por exemplo, embora muito ignorante, eu tenho alguns remorsos. A minha filha mais velha, eu e minha esposa, temos a nossa filha mais velha, que é a mãe dessa neta Catarina e do que está chegando. Eu lamento muito, porque eu cheguei a dar uma sentadinha na copinha dela e tenho na memória os vergões vermelhos, que eu tinha, houve um tempo que eu tinha uma moto e tinha um elástico de amarrar as coisas na moto, e aquilo de borracha, meu dedo. E aqueles vergões ficaram, isso eu vou levar no meu perispírito, sei lá por quanto tempo, porque era uma besteira, não sabia disso. Mas fiz vários exemplos, mas eu não tinha exemplo, eu estava aprendendo. Nunca mais toquei neles, os outros dois que nós tivemos. Aliás, a nossa caçula, espertinha, um belo dia estava na escola quando liga a diretora. Yuri, preciso falar com você. Mas porque a nossa postura em casa, a minha mulher como educadora e eu também, para nós o professor sempre teve razão. Para mim, eu nunca... O professor sempre tem razão. Quem que foi? Pode me falar que eu... Para mim, o professor tem razão. Sempre. Sempre tem razão. Quando a professora ligou, eu falei, me diga, por favor, onde é que a Michelle está? O que eu tenho que fazer? Não, professor. Não, ele diz, olha, eu estou te ligando, não é nada de grave. Uma historinha de um bilhete, sei lá, que correu na classe, você sabe como é? Eu falei, não sei. Mas eu estou te ligando, mas eu estou te ligando preocupado, porque ela disse, professor, a senhora vai ligar para o meu pai? E ela disse, claro, Michelle, eu vou ligar para os pais de todos, para que eles saibam, vocês não podem. Ela falou assim para a professora, mas meu pai me bate. Mas só falta aula, eu não vou passar, bater uns tapinhas, porque os bichinhos são espertos, que humilha essa relação. Bem, o fato é que os tempos mudam e a gente aprende que é preciso tomar cuidado com essa questão da educação. Tem uma frase que eu aprendi em Piracicaba, onde está um filho nosso. Ele leciona na Unicamp, a Unicamp, o Curso fica em Piracicaba. Eu ouvi essa frase numa confeitaria. Olha que frase interessante. O sapo é o prato principal das refeições das pessoas, das famílias harmoniosas. Deve ser degustado, dirigido e mastigado. Um dia eu comecei a falar, olha que coisa interessante. Eu não sabia disso, eu faço isso e não sabia. Eu fazia isso muito na faculdade. Eu trabalhei 40 anos na faculdade, aliás, trabalho mais, porque eu trabalhei 35 na pública, depois fui para instituições particulares. E como você sabe disso, em qualquer profissão, mas no caso da universidade, é um ambiente, as pessoas são muito empavonadas, um ambiente. E eu fui chefe, fui coordenador de curso, fui diretor da faculdade. Então você lida com pessoas, e as pessoas, é complicado, sem querer falar mal, é um ambientezinho danado para a gente aprender as coisas, é ambiente universitário. E uma coisa que eu aprendi sozinho, sem conhecer essa frase, era engolir sapos. Eu não estou falando aqui de fraqueza de caráter, de pusilanimidade, não, que é certo, que errado é errado. Mas eu quero dizer que a gente é muito volúvel, a gente é
é muito melindroso. Qualquer coisa que o outro fala, joga uma coisa pro ar, você já logo veste aquela verdade como se lhe fosse a própria carapuça. Não, é preciso também saber engolir algumas coisas, até porque podem não ter sido dirigidas a você, até para conduzir a vida, até para tocar, até para aprender, até para conhecer o ponto de vista do outro. E na família isso funciona muito. Quantas vezes o marido não tem que engolir um sapinho ali, ou a mulher, ou o marido, ou os filhos, ou o pai quando ouve uma coisa atravessada do filho? Eu vou ter uma frase aqui que eu vou chamar a atenção quando ela aparecer. Às vezes o pai tem que saber ouvir uma frasezinha atravessada do filho. É dos tempos. Não é do nosso, mas é do tempo deles. Um pouco essa coisa dele, com modos, com disciplina, com limites. Mas, e a mesma coisa os filhos, têm que compreender os pais. Nós falávamos há pouco, eu falava com o assim, eu sou da geração, meu Deus, a geração nossa era de rádio a pilha. Os filhos têm que ter um pouco de tolerância. Em São Paulo, como é que você se chama? Pedro, você está entendendo o que eu estou falando? Você é um novo. Quantos anos você tem, Pedro? 14, olha, ele tem 14, eu tenho 50 anos a mais do que ele. Então, se os filhos nossos não tivessem a compreensão, engoliam uns sapos, nós estamos perdidos. Eu sou da geração em que os rádios eram de pilhas, baterias. As baterias não eram bateria dessa, era uma bateria desse tamanho assim, ó. Lembram disso? Algumas das pessoas lembram? Era uma latinha de 9 litros. Na bateria do rádio. Imagina, isso é o rádio. E o povo ia tudo visitar o cara quando ele estava com o rádio desse lá na casa, aquela colônia, né? Lá na casa do meu pai aconteceu isso, o povo vinha tudo escutar a Vinha Liveirinha. Para ver o rádio. E escutar a Vinha Liveirinha, Tonico de novo. Pegar a Maíra que veio do Rio de Janeiro, do Nacional, Tupi de São Paulo, Tupi do Rio. E aí, é complicado se os filhos não se aperfeiçoarem também nessa necessidade de ter um pouco de compreensão. Eu acabei ficando bom nesse negócio, eu não sou muito hábil, preciso aprender muito. Mas eu acabei aprendendo a engolir sapo. Inclusive eu andava com uma fitinha no bolso, uma fitinha adesiva, porque o sapo às vezes fica com as pernas assim, né? Aí o que eu fazia? Eu perfilava as perninhas deles e passava um durex assim em volta, mas desce uma beleza. Quantas vezes eu cheguei em casa e falei para minha mulher, bem, graças a Deus eu engoli aquele sapo. Aquilo não era para mim, aquilo teve tais consequências, e que aprendizado. E as pessoas se digladiam. No trânsito, é preciso saber engolir sapo no trânsito. As pessoas no trânsito são violentas, as pessoas estão meio que perdidas. O trânsito virou um inferno, uma coisa de louco. Todo mundo, as pessoas não se respeitam umas às outras. Hoje eu fui comprar pão, hoje de manhã, e quando eu fui apanhar a senha na fila, em Rio Preto, quando eu fui pegar a senha, eu não sei o que aconteceu, que eu tive que voltar, e o cara que estava atrás de mim, eu pensei, puxa, eu estou com pressa, minha mulher não tinha que sair, eu tive que fazer alguma coisa, eu falei, perdi a vez que ele vai pegar a senha. Sabe o que o senhor fez? A senha do senhor. Eu falei, nossa, mas é muito difícil acontecer, eu brinquei com ele. Ele falou, não, o que é certo, o senhor só apenas, muito obrigado. Em banco, isso é muito difícil. Numa vaga, quantas vezes você está no supermercado esperando para colocar a vaga do carro, você tem e é preciso engolir sapo. É preciso saber. Eu não estou falando de fraqueza, de covardia, não, que é direito que você reclama. Eu tive um colega da Unesp, que é a Unesp aqui em Rio Preto, mas ela tem 25 institutos espalhados pelo estado. E lá na reitoria central em São Paulo tinha um funcionário que eu conhecia, um moço, conhecia a família inclusive, fui visitar quando ele desencarnou, foi assassinado. O moço estava com a namorada, com a noiva, no carro, no trânsito em São Paulo. Ele trabalhava na reitoria, um belo emprego, um rapaz sacudido, um rapaz forte. Mas não é que ele, naquele dia, ele estava indo, houve lá um abarroamento, eu não sei o que aconteceu, e ele ficou muito desgastado com aquilo, o sujeito encostou no carro dele, e ele então começou a xingar o sujeito, a maltratar o sujeito que teria encostado no carro dele. E a namorada dele falava, bem, para, larga a mão, deixa, esquece. E a namorada, ele está aqui dirigindo, a namorada vai com o carro de lá. E ele fazia assim para ela, não, deixa eu xingar esse miserável, tem o quê, blá. E a moça, bem, para com isso. Aí os carros seguiram, isso aconteceu faz uns 15 anos ou mais. Os dois carros se emparelharam num semáforo. Aí ele falou, bom, agora que eu vou xingar mesmo esse cara, ele deve pensar. Afastou a moça, porque ele não tinha vidro elétrico, esticou o braço assim, desceu o vidro da moça do carro. Quando ele levantou o dedo para falar uma besteira, o sujeito que era lá no volante puxou um revólver, não pegou na moça, pegou no rapaz, ele caiu morto no colo da moça. Gente, é um sapinho de nada. Para que isso? E eu confesso que sou dessas pessoas.
não sou violento, graças a Deus, aprendi. Mas sou ignorante a ponto de me agastar com essas coisas, com os nossos bens, com as... A minha esposa teve um carro, alguns anos atrás, e nós participávamos de estudo de domingo com a família, estudo espírita, último domingo do mês. E era um bairro meio afastado, estava escuro, e nós não percebemos, o carro dela novinho, o carro da Renault, com uma criança, alguém de muito mau caráter, de muito má índole, riscou, não foi nem com tampinhas de garrafa, foi com prego, riscou toda a lateral do carro, do lado do passageiro dela. E aquilo me desgastou muito, eu fiquei muito... Hoje eu não ficaria, confesso que não. Mas eu falei, meu Deus, com tanto sacrifício e tal. E claro que o seguro falou, não pagamos porque era considerado vandalismo. E eu falei para minha esposa, não, vamos consertar, vamos esperar, um dia a gente conserta. Não temos dinheiro para consertar isso. Tem que trocar, enfim, o martelinho não resolvia, tinha que trocar. Sofrimento inútil. Um belo dia, eu preocupado com alguma coisa na faculdade, atravessei a Badia de Bacite, em Rio Preto, uma das ruas que hoje tem semáforo, Silva Jardim, aquele tempo não tinha, ou a Siqueira Campos, não sei. Eu vinha da Boa Vista indo para o centro. O que a gente faz? Você vem, você olha para a esquerda, quem vai para o centro da cidade, atravessando, não olhando ninguém, você caminha um pouco com o carro, olha para a direita, para ali naquela linha e vê. Mas eu olhei para cá e passei reto. Quando vi um carro, o cara me colheu no meio, estava eu dirigindo, minha mulher não estava. Colheu o carro lá do passageiro. Uma pancada que foi tão grande que o carro subiu, desceu, e na hora eu pensei, meu Deus do céu, as pessoas vão me conhecer, vão me identificar aqui e vão ligar para minha mulher, e ela tinha cirurgia do coração, eu tenho, eu preciso ligar para ela antes que alguém ligue, porque ela vai falar que eu bati o carro, sei lá, ver o carro, um estado horrível ficou o carro. E eu então fiquei procurando um celular, aquele tempo era um StarTAC da Motorola, uns tijolões desse tamanho assim, ó. Pedro, você não soube o que é isso, Pedro? Era um trem, não é essa coisinha de hoje não. Esse cadê o celular? Está com você? Essas coisinhas que o pessoal entra no universo, né? Isso que o Bibi dizia, sempre com o celular, você consulta, assiste essa palestra do outro lado do mundo. E eu procurando, ele desceu do carro, ele achou que eu estava procurando arma. Ele falou assim, moço, ele dizia, moço, calma. Eu falei, não, estou calmo, eu estou erradíssimo, eu estou errado, eu só quero achar meu celular para ligar para minha esposa, e meu carro parado dele. O que aconteceu? O celular começou a tocar. Aí eu, debaixo do banco torcido, vi um celular, catei. Quando eu catei, eu acho que eu nem tenho essa habilidade, não sou tão espirituoso, mas acho que alguns da guarda falaram, vamos brincar com a sua esposa. Eu falei assim, bem, ela, o que aconteceu? Eu falei, nada. Sabe o problema do nosso carro? Eu falei para ela. Ela falou, sim. Eu falei, olha, resolvi o problema. Ela falou assim, o que? O seguro vai pagar? Eu falei, vai, pum! Tá com a porta nova, entra de novo, vamos consertar tudo. E como é que você conseguiu? Ah, depois eu falo, agora eu estou correndo. E fui fazer a boletim de ocorrência. Sofri tontamente. Para quem não sabe dessas sofrimentos, eu tinha umas coleções de Paul Goyard, Billy Vaughan, Henry Conniff, Tony Bennett. Eu tinha umas coleções de long play. Gente, aquilo para mim, a minha mais velha riscou tudo, rabiscou. Eu sofri muito. Para que hoje você tenha o CD e o DVD, aliás, que nem CD não se usa mais, DVD com imagem de imagem digital. Gente, que sofrimento besta. Sofreu muito. Oi? Sofreu muito. Sofrer tomba. Bem, o que eu quero, já são 8h45, eu quero adiantar. Está passando rápido, antes que o pessoal me jogue uma cadeira. Olha essa frase. Duração, olha que interessante. Os filhos tornam-se para os pais, segundo a educação que eles têm em casa, ou uma recompensa ou um castigo. Eu acredito muito nisso. Muitas vezes, o castigo que um filho possa representar é falta de educação. Nem sempre, como nós dizíamos, o espírito, o filho é um espírito, ele vem com inclinações. Os pais têm a missão de ajudar, mas às vezes não conseguem. Mas, via de regra, falta limite. Eu tive um aluno na faculdade, inteligentíssimo, que teve um filho, um capeta de inteligente. O molequinho tinha 4 anos. Eu e Maria, minha esposa, fomos padrinhos desse meu aluno. Ele é mulher. E esse molequinho tinha 4 anos, um dia... Já escutaram aquela história que o molequinho, quando fica muito esperto, quando ele se descobre dono do mundo, ele quer sair de casa. Eu até ouço uma história que os pais, a mãe esperta falava assim, você quer ir embora? O molequinho com 6, 7 anos, quero ir embora de casa. Então vá! Abre a porta, aí o moleque com o pé na soleira descobre aquele mundo e fala, não, volta pra dentro. Ele não. E esse molequinho não, chama um capetinha mesmo.
Eles contaram para nós. Chegaram ele, esse meu aluno, esse meu ex-aluno e a mulher, chegaram em casa e viram 2 malas para fora da casa. Aí ele falou assim, ué, fulana, essas malas aí você vai viajar? Você não me falou nada? Eu falei, não. Não são suas? Não. Mas quem são essas malas? Entraram na porta, o garotinho com as mãos na cadeira. Pai, mãe, fora os 2. 4, 5 anos. Que bichinho, que bichinho. Então, a gente tem que interpretar a chamada de idiosincrasias de comportamento que a gente traz, de heranças de vidas pretéritas. Era um espiritinho muito esperto. É claro que se tornou uma grande criatura. Eu o conheço, fez direito, é um grande, esse molequinho. É um capeta no bom sentido. Mas vejam como são as coisas. Mas segundo o livro dos Espíritos, segundo o Evangelho, segundo Kardec escreveu para nós, segundo o Evangelho, os Espíritos vão perguntar para nós: o que é que a gente fez da criança que nos foi confiada? E aí nós vamos ter que ir lá no plano espiritual fazer uma análise de consciência. E segundo os Espíritos, nós vamos, às vezes, experimentar muito remorso. Lá atrás não dava, né? A gente vai passar por remorso. Eu acho que eu vou passar, por mais que eu tenha tentado acertar, porque a gente é um tempo muito rude, muito ignorante. Eu confesso que procurei ser sempre um cristão, aprendi muito espiritismo, mas a gente falha na educação dos filhos, que é o caso. E aí ele diz assim, Santo Agostinho, lá no Evangelho, capítulo 14. E aí então os pais lá no plano espiritual vão rogar aos benfeitores a chance, a oportunidade de voltarem para o mundo físico, trazendo os filhos de volta para, quem sabe, recomeçar. Exatamente, recomeçar. Olha a palavra. Missão dos pais, livro dos Espíritos. Missão dos pais: educar. Educar os filhos. E se não conseguir, somos culpados. Tem uma mensagem aqui que eu não vou poder mostrar hoje, porque é muito longa, absolutamente não quero cansar. Mas é uma mensagem linda de Emmanuel, uma mensagem que se chama Em Casa. O nome da mensagem é Em Casa. Trata exatamente dessa questão. Olha que frase interessante. A gente aprende a ser filho quando se torna pai, né? Isso é uma verdade. E eu falaria de nós, quando a gente se torna pai, que a gente fala, meu Deus, eu quando era filho não tinha essa dimensão. Depois, quando a gente se torna avô ou avós, a gente passa a compreender novamente a missão de pai. Hoje, eu e minha esposa somos avós. Hoje é que eu compreendo quanto que eu poderia ter sido melhor como pai. E quando nós nos tornamos pai, é que eu compreendi quanto que eu poderia ter sido um bom filho. É assim, por isso que existe reencarnação. É por isso que existe reencarnação. O nosso potencial, as habilidades, os aprendizados, agilidade, fragilidades, fraquezas ou potencialidades são remexidas, a gente volta para nova chance, nova oportunidade. Ah, mas eu não me lembro, não me recordo. Graças a Deus que a gente não se recorda. Deus me livre se eu me reencarnasse, me recordando da vida passada, ou de humilhação, ou de ódio, ou de ira, ou de vergonha. Não obstante, ainda vai dar tempo de ler algum soneto aqui mostrando isso. A reencarnação é uma bênção. Se não fosse assim, não era bom ter reencarnação. Divaldo conta uma história interessantíssima de um garotinho, de um rapaz, lá no Rio Grande do Sul, que era empregado com 16, 17 anos, de um sujeito que era um décimo, tal jeito. Naquele tempo era chamado de casa de secos e molhados. Eram as vendas que existiam. Ele trabalhava com esse patrão, e o patrão era um mau caráter, judiou profundamente do rapaz, tratava o rapaz a pão e água, dormia no chão, porque o rapaz não tinha família, o rapaz encarnou com pneumonia, e quando desencarnou, o rapaz se lascou a obsessão na cacunda do homem, porque era ódio mortal que ele tinha, quando um espírito perverso falou assim para o rapaz lá no hospital: não seja tonto, você quer castigar o sujeito? Quero, porque eu quero acabar com a vida. Não seja tonto, castiga a filha dele. Castiga a filha dele. E como é que é isso? Lasca a obsessão na cacunda dela, e certamente ela devia ter, essas coisas não são gratuitas, devia ter alguma afinidade. E a moça ficou obsediada a um nível que os pais, embora com muitas posses, não deram conta de curá-la na medicina convencional. Foram até para os Estados Unidos, naquele tempo, até que alguém foi no espiritismo, e ele acabou vencendo o preconceito e procurou lá no Rio Grande do Sul, a Bahia, Salvador, onde Divaldo Franco tem a casa, a mansão do caminho. Divaldo conta, muito rapidamente, vou narrar para vocês, que um dia ele estava, naquele tempo ele ainda atendia as pessoas até 3, 4 horas da manhã. Hoje ele não faz mais isso. Divaldo, eu e minha esposa temos o privilégio de hospedar em Rio Preto há quase 30 anos. Ele vem e fica em casa. Então a gente fica escutando essa história dele. Ele conta também palestra, mas acho maravilhoso esse privilégio. Né? Ele conta que ele estava atendendo de pé ainda, era um moço, quando viu um balbúrdia lá no final. Quem conheceu a mansão, é um prédio
enorme, um povo querendo entrar, de repente os assistentes vieram de volta, um casal maluco, tá aí com uma moça com 2 enfermeiros, uma moça com camisa de força, e 2 enfermeiros, um pai e a mãe, e eles querem ser atendidos, e os pais vieram, não respeitaram fila, nada, e chamou de volta. O Divaldo falou, meu Deus, por favor, gente, eu vou ficar aqui até o último ser atendido, vocês tenham paciência, esperem, tem uma fila enorme. Não, e Divaldo, que é um sujeito, Divaldo é uma figura, brincalhão até onde está, falou assim para o casal, muito bem, vocês estão tão contentes, não vão esperar, voltem lá na entrada, peguem o dinheiro que vocês pagaram e vão embora. Aí o rapaz falou assim, eu não paguei nada, então eu já devia ter ido. Aí ele levou um susto, aí o pai levou um susto, aí se sentou, esperou. Quando foi a vez dele ser atendido, Divaldo já logo identificou, por instrução dos espíritos mentores, que estava ali encostadinho, um rapazinho desencarnado, atuando na moça. E Divaldo, já por intuição, pelos canais da mediunidade, já percebeu que no caso o rapaz se chamava Celso. Aí Divaldo orientou, os espíritos já tentaram instruir o rapaz, falaram, você está... É o que a gente chama de desobsessão no centro espírita. Mostrar para ele que ele estava prejudicando a si próprio, que isso não ia levar nada, só ia gravar, enfim. E prometeram dar a ele uma guarida, um tratamento, para ele voltar lá para o sul, e instruir os pais a ler o livro dos espíritos. Não precisava se transformar em espírita, mas enfim, ter uma noção dessa nova dimensão, dessa nova realidade com a qual eles nunca haviam conjecturado. E voltaram. E deu certo, porque eles chegaram a frequentar o centro espírita, a moça se curou, com passe, com água fluidificada, com prece, com trabalho, com dedicação, com frequência a casa. Um belo dia, o sujeito, o pai, ligou para Divaldo. Divaldo, estou feliz, minha filha arrumou um parceiro, um namorado, uma pessoa, uma figuraça, vai se casar, estou muito feliz. Divaldo falou, não, é assim mesmo, que bom. Passaram-se alguns meses, ele ligou de volta. Divaldo do céu, estou feliz, o que foi? Minha filha está esperando um nenenzinho. Divaldo na hora foi intuído, é o Celso, mas ficou quieto. Passaram 3 meses, ele ligou de volta. Divaldo do céu, estou feliz, você não imagina, Divaldo, imagina. O que aconteceu? Nasceu meu neto, uma coisa mais linda e fofa. Eu fui à Caixa Federal hoje, Divaldo, e depositei 10 mil, sei lá o que naquele tempo que era, cruzeiro que usaram. Divaldo falou assim, isso, vai devolvendo. Ele falou assim, o quê? Não. Ah, tá bom. Passaram-se mais uns meses, uns anos, o garotinho estava com 3 anos, vieram visitar a mansão. O garotinho, molequinho de 3 anos, o Celso. Quando o avô chegou de volta, estou feliz, esse garotinho para mim é a minha vida, olha aqui que a reencarnação faz. Ele me ama como eu o amo. Mas, Divaldo, tem uma coisa que eu ainda não consegui entender. O que é que foi? Ele, às vezes, me dá uns chutes na canela, fora do contexto. Mas tudo bem, é brincadeira, mas o que me incomoda não é isso. De vez em quando ele tem uns rompantes, ele chega em frente a mim, Divaldo, ele põe as mãozinhas de 3 anos, põe as mãozinhas dele nas cadeiras e fala assim, vovô, eu te conheço em algum lugar. Aí passa, volta e fica uma boa. Chama a reencarnação. Enfim, educação na dimensão espírita é uma coisa extraordinária. Os jovens caminham aos bancos, os adultos aos pares, os velhos sozinhos. Mas quando chegam os netos, acaba tudo. Os velhos passam a ter companhia também. Eu não vou demorar mais aqui, porque já é tarde e eu não quero constranger. Ah, minha netinha, que coisa fofa! Essa é a Catarina, que agora chega o irmãozinho João Francisco, que está para nascer daqui a um mês. Olha esse livro, coisa mais linda, mas eu não vou poder me deter nele. É muito bom esse livro. Eu vi que você na hora não viu quando eu falei. É muito bom. É muito bom. Aqui tem umas frases. Essa frase aqui é interessante, é bem típica dos jovens de hoje. Felicidade, sabe o que é, diz os moços? É ter uma família grande, carinhosa, amorosa, mas morando em outra cidade. É bem a cabeça da molecadinha. É bem a cabeça deles. Um pouco disso que o Juraci falava, então, tem esse contexto aqui, né? Desde o berço, as crianças manifestam instintos que podem ser instintos bons ou maus, dependendo das existências que tiveram. E compete aos pais agirem como bom jardineiro, arrancando os brotos dalinhos à medida que vão aparecendo. Os pais têm que acompanhar. Aquele bichinho vai crescendo, vai assumindo a personalidade da outra existência, e a gente tem que acudir. E se deixar, perde a existência. Perde a existência. Aqui algumas frases do Chico, vale a pena, porque são psicografias de Chico Xavier. O que é de Chico é filho criando problema, tristeza, mágoa ou perigo. Quase sempre
adversários de outrora, cobrando o débito antigo. Esse molequinho, o Celcinho, por exemplo, eu não sei o resto da história, mas ele pode ter cobrado alguma coisa. Sei lá, ele está com 3 anos, poder dizer 10, 12, 15, sei lá, pode cobrar. E a gente não compreende por que quem tem que ter tanta dedicação, às vezes por culpa. Noras, cruéis, genros brutos, pai tirano e violento são contas do crédito, do crediário resgatado do sofrimento. Deixa eu ter uma aqui interessante. Essa aqui, do Cornélio Pires, que foi um grande sertanista, enquanto encarnado, ele não era espírita, mas ele desencarnou, tornou-se um divulgador extraordinário do espiritismo. Cornélio Pires foi um dos pioneiros da divulgação do rádio e do sertanejo. Ele bancou disseminação de um disco de Via Livrinha, Tunico Tinoco, Alvarenga Ranchinho, só nós dois que sabemos. Alguém sabe Alvarenga Ranchinho? 3, 4, 5. Ele é quem fazia a divulgação desse tempo. Esse monstro desse cara, Cornélio Pires. Uma figuraça. Desencarnou, encostou no Chico, não parou de escrever. Sogra não, era um sujeito que falava, ele morava no sítio. Sogra não, nem a custa de mágica de Mandraka. Gritava em Lotatão de albergaria, sítio lá que chamava albergaria. Só de encontrar em Abela tem o azia, o que sinto se ver no Jararaca. Não gostava da sogra dele, né? Não gostava da sogra. O que sinto se ver no Jararaca. Então, mas talvez a sogra também não fosse lá essas coisas. Vai saber, vai saber. Se a sogra vinha, ela também era danada. Ela discutia, xingava o cachorro dele. Imagina, xingar o perdigueiro dele. Punha a faca, mas certa vez, Tatão, o sujeito, o gênero, caçando paca, teve ataque no coração e morreu. Não um dia, desencarnou. O que acontece com a tal da lei chamada reencarnação? Desencarnou, mas ele era muito novo quando desencarnou. A mulher dele também era muito nova. A sogra dele morava lá e a mulher era muito nova. O que aconteceu? Desencarnado em trevas, sofrendo muito, quis mais prova e renasceu da esposa da mulher, moça nova, em novo sítio, em novo lar, no sítio da Cancela. Ele desencarnou, mas como a esposa era muito nova, a espiritualidade arranjou uma reencarnação para ele. Nasceu filho da própria mulher. Portanto, o que ele veio a ser da sogra? Neto. Hoje só quer vovó o dia inteiro. É um menino gorduço, beijoqueiro, no colo carinhoso de minha dona. Se reencarnação não existisse, precisava inventar, sabe? Isso se chama educação, mas educação sobre quais parâmetros? Não sobre os parâmetros convencionais da pedagogia, que te compete respeitar a psicopedagogia moderna. Eu não sou dessa área, minha área é matemática, mas eu sei que a psicopedagogia tem um trabalho extraordinário. A ciência da pedagogia, a ciência, a psiquiatria, a psicanálise. Mas a ciência espírita lida com uma dimensão que é maior, que é a dimensão espiritual. Daí vem a reencarnação. Eu estou acabando, gente? Mas explica a reencarnação, teu filho não é teu ego. Galinha por atenção, choca ovos marreco. O ego é nosso. Eu quando bato aqui, ó, o som reverbera na parede e voa no meu dedo. É meu, eu produzi, o ego é meu. Eu grito, não vale, o ego veio. O ego é meu, o filho não. O filho é nosso. São espíritos sob empréstimo. Como lembra mesmo, tanto que galinha choca ovo de marreco, sem ser filho dela, né? Essa é a mensagem que eu falei, é uma pena, não vou lê-la, não quero cansá-los muito, mas é uma linda mensagem. Ela se chama Em Casa. Ela se chama Em Casa. Em Casa, é do irmão dela. E ele vai então colocando os quadros que existem em casa e as repercussões, a natureza das repercussões espirituais, de onde que vem esses problemas. A pessoa que a gente traiçoou, a jovem que a gente abandonou, o orgulho e vaidade que a gente insufla no peito de uma pessoa, o namorado que abandonou o namorado que, enfim, engana, traição. Há repercussões dentro de casa. Por exemplo, olha essa aqui. Ó. Ontem esquecemos compromissos veneráveis arrastando alguém ao suicídio. Arrastando alguém ao suicídio. Hoje encontramos esse mesmo alguém na pessoa de um filhinho portador de doença incurável. Alguém que te levou ao suicídio na vida, hoje é um filhinho dentro de casa, necessitado. Mas eu não vou ler a mensagem, não. Fica a sugestão para quem puder, tiver tempo. Só quero ler essa aqui, que é a última. É uma história muito verdadeira, contada pelo espírito Narciso Amália, o Chico também, o Chico Xavier. Rua, diz o pai, a filha engravidou, sabe? A filha solteira engravidou. E o pai, antigamente era mais assim, hoje nem tanto. Antigamente era assim. Rua infeliz que me ensombraste o nome. Clama o pai a rugir para a filha que implora. Não me expulses, meu pai. Temo a noite lá fora. E ele mostra o punhal na fúria que o consome. E continua.
Voa o tempo ao rolar, o tempo passa, sem que a vida o retome. Ele um dia desencarna. E ansioso e triste no mundo espiritual, chega até a filha que lhe havia exilado, chorando, e suplica a ela, com sede, com espírito de chaga, com fome, com remorso, com dor, que a filha o receba. Olha que interessante. Ele se reconheceu no mundo espiritual, viu o erro que fez, volta para casa e pede a Deus a oportunidade de renascer da própria filha. Traz a filha exilada, o coração chorando, o espírito a sofrer, com sede, com chaga e com fome. E a filha o recebeu. Olha só. Ela sente pelos canais da intuição, através da lembrança, e dá-lhe um corpo novo. Ela se engravida e se reencarna o pai, que havia expulso de casa. Antes a luz que descansa nos fios da oração em celeste rastilho. E mais tarde, no lar que os apacenta e acalma, ele diz, o pai, criancinha, minha mãe, doce mãe de minha alma. E ela diz a cantar, Deus te abençoe, meu filho. Eu preciso me conter, senão eu fico chorando. Trem doido esse negócio da arte. Muito forte. Era isso, espero não termos cansado demasiado. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.